Fala galera, tranquilos? Massa demais! Hoje começamos então a leitura do nosso segundo livro, O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. Falar um pouquinho primeiro da biografia do autor. Antoine de Saint-Exupéry se confunde um pouco, com a história do livro, porque na vida real dele ele era realmente aviador, E ele nasce em 1944, ele está fazendo um voo e o avião dele vai ser abatido por um caça alemão. O corpo de Antoine de Saint-Exupéry nunca vai ser encontrado. Em 2004, eles conseguem encontrar destroços do avião, sabe? Mas nem sinal do corpo, Claro que já tinha passado também muitos anos. Mas O Pequeno Príncipe é um best-seller, ou seja, é um livro muito importante que foi traduzido em vários idiomas, Um livro lido no mundo inteiro. E então ele é um livro que trata de questões muito importantes, assim. Eu acho engraçado quando eu vou em livrarias e O Pequeno Príncipe está em estante infanto-juvenil, Mas eu acho que o livro são para as crianças que ainda insistem em habitar os adultos. E, obviamente, para as crianças que estão dentro das crianças, Muito bem, tem uma questão importante para falar também a respeito das traduções, Eu gosto muito da tradução original do Dom Marcos Barbosa. Tiveram tantas outras traduções e eu conheço algumas, mas vejo que tem algumas coisas que não são legais, No finalzinho do capítulo 1, por exemplo, tem uma hora ali que o narrador está sendo irônico e ele termina assim: e a pessoa grande ficava encantada de conhecer um homem tão razoável, Ele está sendo irônico. Razoável, o que é razoável? Uma pessoa mais ou menos, Provavelmente ninguém aqui quer ser uma pessoa mais ou menos. Então ele está sendo irônico, porque ele vai conversar com um adulto, só que ele queria falar sobre florestas virgens, sobre animais, sobre outras questões muito importantes, mas não, ele teria que falar sobre golfe, gravatas e essas coisas do mundo cotidiano. Então ele está sendo irônico, razoável. Já em outros livros, por exemplo, tem uma tradução que fala que a tradução é assim: e a pessoa grande ficava encantada de conhecer um homem tão versátil. Repara que perde toda essa carga da ironia do narrador, Versátil eu quero ser. Versátil é uma pessoa que faz de tudo um pouco, E então perde-se a carga irônica aqui ao usar a palavra versátil. E aí tem N exemplos durante o livro todo. Então eu indico vocês lerem a tradução original de Dom Marcos Barbosa. Ok? Beleza. Então vamos lá para a dedicatória do livro. A Léon Vert. Peço perdão às crianças por dedicar este livro a uma pessoa grande. Tenho uma desculpa séria. Essa pessoa grande é o melhor amigo que possuo no mundo. Tenho uma outra desculpa. Essa pessoa grande é capaz de compreender todas as coisas, até mesmo os livros de criança. Tenho ainda uma terceira. Essa pessoa grande mora na França e ela tem fome e frio. Ela precisa de consolo. Se todas essas desculpas não bastam, eu dedico este livro à criança que essa pessoa grande já foi. Todas as pessoas grandes foram um dia crianças, mas poucas se lembram disso. Corrijo, portanto, a dedicatória. A Léon Vert, quando ele era pequenino.
Então vamos começar a leitura e os comentários do nosso livro O Pequeno Príncipe. Certa vez, quando eu tinha 6 anos, vi num livro sobre a Floresta Virgem, Histórias Vividas, uma imponente gravura. Representava ela uma jiboia que engolia uma fera. Eis a cópia do desenho. Dizia o livro: as jiboias engolem sem mastigar a presa inteira. Em seguida, não podem mover-se e dormem os 6 meses da digestão. Refleti muito então sobre as aventuras da selva e fiz com lápis de cor o meu primeiro desenho. Meu desenho número 1 era assim. Mostrei minha obra às pessoas grandes e perguntei se o meu desenho lhes fazia medo. Responderam-me: por que é que um chapéu faria medo? Meu desenho não representava um chapéu. Representava uma jiboia digerindo um elefante. Desenhei então o interior da jiboia, a fim de que as pessoas grandes pudessem compreender. Elas têm sempre necessidade de explicações. Meu desenho número 2 era assim. As pessoas grandes aconselharam-me deixar de lado os desenhos de jiboias abertas ou fechadas e dedicar-me de preferência à geografia, à história, ao cálculo, à gramática. Foi assim que abandonei aos 6 anos uma esplêndida carreira de pintor. Eu fora desencorajado pelo insucesso do meu desenho número 1 e do meu desenho número 2. As pessoas grandes não compreendem nada sozinhas, e é cansativo para as crianças estar toda hora explicando. Tive, pois, de escolher uma outra profissão e aprendi a pilotar aviões. Voei, por assim dizer, por todo o mundo. E a geografia, é claro, me serviu muito. Sabia distinguir num relance a China e o Arizona. É muito útil quando se está perdido na noite. Tive assim, no correr da vida, muitos contatos com muita gente séria. Vivi muito no meio das pessoas grandes, via-as muito de perto. Isso não melhorou de modo algum a minha antiga opinião. Quando encontrava uma que me parecia um pouco lúcida, fazia com ela a experiência do meu desenho número 1, que sempre conservei comigo. Eu queria saber se ela era verdadeiramente compreensiva, mas respondia sempre: é um chapéu. Então eu não lhe falava nem de jiboias, nem de florestas virgens, nem de estrelas. Punha-me ao seu alcance. Falava-lhe de bridge, de golfe, de política, de gravatas. E a pessoa grande ficava encantada de conhecer um homem tão razoável.